Amém. Segundo grupo de 5 anos, traz todo, mundo renovado. Vai ser uma glória. Vamos lá, como eu sempre faço isso, só vamos ler um versículo do texto hoje. Nós estamos iniciando uma sequência de estudos do livro de Romanos, ou a carta aos Romanos. E algumas coisas interessantes nós estudamos no ano passado na escola bíblica, a carta aos Romanos. Mas é interessante que sempre tem algo novo para você aprender com a Bíblia. Por mais que você saiba, por mais que você estude, por mais que você tem sempre algo novo para você, assim como nós pensamos e praticamos, amém? Romanos capítulo 1, Romanos 1, deixa eu ver aqui se eu vou certinho, verso 16. Se você esteve lá no grupo da igreja, lá você vai ter lá o cronograma lá, mensal. Você vai lá, você já pode até ler na tua casa, você já chega aqui ensinando o pastor. Amém? Todo mundo encontrou? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o do grego. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra. A Tua palavra, ela tem poder e autoridade para mudar as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, é o nosso refrigério, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, nós escondemos em Ti, Senhor, porque somos fracos, Senhor, somos falhos, ó Pai, precisamos, ó Pai, desesperadamente da Sua glória, do Seu poder e da Tua presença em nossas vidas. Não somos bons, ó Pai, somos, ó Pai, apenas justificados pelo sangue do Cordeiro. Não conhecemos, ó Pai, mas nós pedimos sabedoria que vem do alto para nos ajudar e glorificar o Teu nome. Nós não temos capacidade, Senhor, mas o Senhor capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. O Senhor, ó Pai, tem poder, ó Pai, para mudar, ó Pai, transformar, tirar do monturo e colocar junto a príncipes, ó Pai. O Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que edifica. Senhor, nós começamos, ó Pai, este esboço da Tua palavra, começamos, ó Pai, o ensinamento desta palavra, da carta aos Romanos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, e pensamos, ó Pai, que é o melhor para a Tua igreja, mas que o Teu Espírito Santo possa conduzir-nos, ó Pai, de maneira que a igreja possa entender e compreender, ó Pai, o poder da Tua palavra, e que nós possamos conhecer ao Deus verdadeiro, Pai, sem mácula, Pai, sem ruga, sem disfarce, ó Pai, o Deus que salva, o Deus que constrói, o Deus que edifica e o Deus que restaura a nossa comunhão com o Teu Filho, através do Teu Filho, para todos sempre. Amém. Amém. Quando nós falamos de Paulo, nós citamos o maior escritor do Novo Testamento. Quando nós tratamos da vida de Paulo, nós tratamos com o maior evangelista de todo o Novo Testamento depois de Jesus. Dos apóstolos, foi o homem que mais viajou, foi o homem que mais pregou o Evangelho, foi o homem que mais disseminou a prática da palavra de Deus. Então, quando nós entendemos e começamos a ler as epístolas de Paulo, ou as cartas de Paulo, nós encontramos um homem extremamente dedicado, um homem extremamente crente, um homem extremamente convicto daquilo que ele ensinava e daquilo que ele pregava. Porque um homem, para dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele tem que ter muita fé e ter muita ousadia para falar um negócio desse. Porque geralmente nós usamos o termo, o nosso alvo é Cristo, siga Cristo, mas ele tinha a ousadia de dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando a gente trata da vida de Paulo, do homem pregresso, do homem que era um perseguidor, do homem que saiu de perseguir o povo de Deus em Jerusalém,
recebeu cartas para perseguir o povo de Deus na Síria, fora de Jerusalém. Um homem totalmente voltado para a destruição da igreja, não porque ele queria isso, porque ele achava que aquilo era correto. Quando ele tem um encontro ao caminho de Damasco, ele entende que ele estava lutando contra algo que ele não poderia vencer. Assim somos nós. Se nós tentarmos lutar contra Deus, lutar contra a igreja de Deus, certamente nós vamos perder. Porque a igreja é do Senhor. Ela foi comprada, lavada e remida pelo seu próprio Filho. Então a gente não adianta querer brigar com a palavra de Deus. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. E quando Paulo tem esse entendimento, e ele é esclarecido através da imposição de mãos de Ananias, e os seus olhos em escamas caem dos seus olhos, ele começa a entender que o Evangelho, ele precisava de alguém que o levasse além de Jerusalém e de Samaria. Foi aí que apareceu essa pessoa, essa figura emblemática do Novo Testamento. Ele vem de perseguidor a perseguir. E aí, quando ele escreve as cartas lá no Novo Testamento para a sua igreja, e a carta aos Romanos, ela é considerada a carta principal de Paulo. Os teólogos dizem que é a carta universal da igreja. Por quê? Porque é uma carta que ela vai tratar de todos os assuntos que são relacionados à vida das pessoas, e que ela tem uma abrangência não somente no mundo, aqui dentro dessa igreja, não é só nessa esfera, ela tem uma abrangência em todas as camadas sociais da sociedade. Ela fala com o pobre, ela fala com o rico, ela trata o senhor e ela trata o escravo. Ela trata o judeu e ela trata o ímpio, o gentil. Ela trata de maneira igual a todos. Então hoje a carta aos Romanos para nós, os grandes avivalistas, os grandes homens que John Wesley e tantos outros dizem que se você conhecer a carta aos Romanos, ler ela e entender, você vai compreender o que é graça e salvação. Você não precisa ler mais nenhum versículo na Bíblia, eles acreditam, Eu estou falando de uma forma assim, sucinta, mas o que ele está falando é o seguinte: se você conseguir compreender o que está escrito em Romanos, você vai compreender todo o propósito do Evangelho que está reservado para aqueles que buscam a Deus. Você não vai precisar, você vai entender o que é graça e fé. Então a carta aos Romanos, ela foi escrita em Corinto, na igreja na cidade de Corinto. Paulo estava naquela região há 3 anos, e ele, naquele terceiro ano que ele estava naquela região, Paulo decide viajar para Jerusalém, como está em Atos capítulo 16. Ele resolve viajar, voltar para Jerusalém, não de uma maneira vazia, mas voltar para Jerusalém para a festa de Pentecostes, que seria feita naquela ocasião, e não só também pela festa de Pentecostes, mas Paulo queria trazer pessoalmente as doações de todas as igrejas da Ásia que haviam sido coletadas, e ele ia levar para Jerusalém para aqueles menos favorecidos, que havia grande fome em Jerusalém. E quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele está dizendo assim: olha, eu quis ir ter convosco várias vezes. Se você ler lá a carta aos Romanos, você vai encontrar Paulo escrevendo assim: eu quis ir ter convosco, mas havia impedimentos. Qual era o impedimento? A obra que ele estava realizando naquela região. Então não tinha acabado a obra. Quando Paulo escreve a igreja de Roma, ele está dizendo assim: a minha obra aqui na Ásia terminou. Agora eu não tenho mais para onde pregar. Eu já preguei, já fiz todo o trajeto, já fui 3 vezes, já voltei, já estabeleci as 7 igrejas da Ásia, já estabeleci a igreja, já estabeleci presbíteros, já estabeleci pastores, já estabeleci diáconos, já estabeleci professores, mestres. Então a minha obra aqui de expansão do Evangelho está terminada. Parou por aí? Não. Agora eu vou evangelizar em outro lugar, aonde não
chegou a palavra de Deus ainda. E isso é na parte alta da Europa. O desejo de Paulo era chegar à Espanha, porque Roma era o centro político do mundo, o centro político, comercial, intelectual, financeiro, e tudo que se ocorria no mundo ocorria em Roma. Então Paulo tinha que passar. A ideia de Paulo nessa questão era ter uma base ali com os irmãos, para dali ele conseguir se deslocar para a Europa e fazer o trabalho de evangelismo naquele local. Mas o que isso quer dizer? A igreja não foi fundada por Paulo. Tem uma lenda aí que diz que a igreja de Roma foi fundada por Pedro. Não foi. Não existe isso em lugar nenhum da vida. A igreja foi fundada, segundo estudiosos, por prosélitos vindos de Atos 2, que saíram de Jerusalém, viram a manifestação do poder de Deus na vida dos discípulos. Eles retornaram para Roma e lá fundaram a igreja de Roma. A igreja de Roma, a igreja primitiva, a igreja que nós conhecemos hoje, ela não é a igreja de Roma. A igreja de Roma ela tinha uma característica: não existia um prédio físico para você adorar a Deus. Não estava lá escrito caminho a Cristo, culto das 19 às 21. Não estava escrito isso. Os cultos, as igrejas eram estabelecidas em lares, em famílias. Então a esposa, o marido, os filhos, alguns íntimos, alguns parentes se reuniam naquela casa, fazia-se um culto, prestava-se louvor, adorava a Deus, e a glória de Deus se manifestava, o poder de Deus se manifestava, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo dentro das suas próprias casas. Quando a casa era grande, eles convidavam amigos da circunvizinhança que estavam próximos, e ali eles se reuniam e faziam os cultos, e pregavam, e cantavam, e louvavam. Não existia um templo, uma porta específica dizendo aqui é a igreja, o caminho é Cristo, aqui é a igreja A, B ou X. Não, aqui é onde tinha uma família congregando, aquela família se reunia, e ali era considerado-se uma igreja. E Paulo ele escreve essa carta, aos romanos, só que Paulo não escreve em si essa carta. Paulo ele dita essa carta. Se você abrir lá a sua Bíblia lá em Romanos, 16, 22, você vai ver quem é que escreveu a carta de Paulo a Romanos. Não foi Paulo. Quem escreveu Romanos? Paulo. Não foi. Paulo ministrou a carta. Vamos lá? É tão simples, irmão, às vezes está na nossa cara e a gente não vê. O que diz aí? Eu. Quem? Paulo? Tércio. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no... Então, aqui nós temos a primeira coisa interessante. Paulo não escreveu a carta aos Romanos, Paulo apenas ditou. Quem escreveu foi Tércio. Tércio era um amigo de Paulo, alguém que andava com ele, que estava com ele, e nessa caminhada que você vai entender, então aí Paulo escreve Paulo dita, Tércio escreve, e a pergunta é: quem levou a carta para Roma? Foi o Sedex? Não foi o correio. Quase isso, né? Quem levou a carta para Roma? Alguém já sabe? Tipo assim, isso é considerado um ponto histórico, Vamos lá, vamos aprender um pouco. 16, 1. O que está escrito aí? Pois pedem nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitarem, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém? Então, a carta aos Romanos chegou, segundo os historiadores, por essa diaconisa, Febe. Aí você pergunta: quem escreveu?
Tércio. Quem levou? Fé. Ela era tem alguns teólogos que dizem que ela era uma pessoa que trabalhava na obra, mas pelos manuscritos que nós temos, essa palavra recomenda a ser uma fé que está servindo. Essa palavra de servir, serviçal, de trabalho, ela trabalhava junto à igreja, então ela era uma diaconisa na casa do Senhor. Então ela vai e leva essa mensagem de Paulo aos romanos, na igreja de Roma, para que as pessoas entendessem: olha, receba ela como convém. Por quê? Se eu for para uma igreja, eu levo uma carta de apresentação. Correto é esse? Você pega a sua carta de apresentação, diga: eu, pastor Afonso Messias de Queiroz, me apresento, quero ficar aqui. O pastor está aqui, o Vanderlei já mandou, falou: esse aqui é um homem estimado, tal, recebam o Senhor, porque ele é bom, excelente, maravilhoso, tudo isso. Mas tem vezes que o pastor manda assim: graças a Deus eu te envio essa mala, porque graças a Deus, obrigado por repartir comigo esse fardo, irmão, fique com ele aí, Mas na realidade nós recebemos uma carta de apresentação, nós nos apresentamos como obreiros da casa do Senhor. Então essa mulher, Paulo está dizendo para esses homens: receba como convém, com honra, porque ela trabalha na obra do Senhor. Então, não tem erro. Então, aí você entende isso. Quando Paulo vai lá, ele escreve e manda ela entregue, o tema central desta carta. O tema central dessa carta é salvação pela graça mediante a fé. Esse é o tema central. Se você procurar, você vai ver que tem todas, você vai falar dessas situações. Quando a gente olha para essa carta, para quem Paulo se escreveu? Essa carta ela foi direcionada aos gentios. Se a gente vai ler lá depois, mais para frente, nós vamos encontrar Paulo escrevendo: olha, é para você aí que não é da linhagem dos israelitas. A salvação veio primeiro para o judeu, depois para o grego, para todos aqueles que aceitarem a Cristo mediante a fé em Cristo Jesus. Aí lá em Romanos 10 ele diz: se com o coração você crer e com a boca confessares que Cristo é o Senhor, serás salvo. Não faço distinção entre gregos e judeus. E aí depois, mais para frente, ele diz: fiz-me de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, para ver se ganhava alguns para o reino de Deus. Ele está tratando assim: eu trato todo mundo igual, o importante é o reino de Deus, as pessoas alcançarem o reino de Deus, Paulo vai trazer essa situação, de autoria. A carta é de autoria de Paulo, e escrita por Tércio. Se você pegar aqui em Romanos 1, capítulo 15, vamos lá, Romanos 1, versículo 15, vai declarar quem é que está mandando essa carta, Diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Também a mim. Aí não está a mim, eu, Paulo. Aí ele está dizendo: sou eu que vou fazer isso aí, sou eu que vou entregar o Evangelho para você, Tá? E o versículo 16 nós já lemos, pois não me envergonho do Evangelho. E aí a gente vai tratando dessa situação. E quando Paulo chega, essa carta chega em Roma, ela vai despertar algumas coisas, porque Roma, ela tinha alguns problemas, como Corinto tinha. Alguém lembra da igreja de Corinto aqui? Uma igreja que tinha muitos dons, tinha dinheiro, tinha uma condição financeira estável, muito boa, mas ela tinha problemas assim de arrepiar o cabelo, como diriam os mais antigos. Então ela tinha desde prostituição, a vício, a acepção de pessoas, divisão entre Paulo e Pedro. Ela era uma igreja conturbada. Em Roma não era diferente. Por quê? O governo era o
mesmo. E você tem que entender quem era o imperador daquela época. O imperador daquela época era nada mais, nada menos do que nosso querido e digníssimo Nero, o homem que disse que o ministro elevou o cavalo dele a ministro do governo. Você vê o nível da loucura do rapaz. Então, tipo, era um cara louco, totalmente louco. Ele colocou fogo em Roma, tombou uma música. Mas você acha que as coisas loucas acontecem agora, né? Vai nessa. O diabo já anda aí faz tempo, muito tempo, né? A estrutura teológica da carta. O que a gente tem que tratar disso? Ela é ordenada, sistemática e completa. Primeiro, justificação pela fé e graça. A necessidade da justificação e o modo que ela se dá. Os frutos da justificação, os judeus e a sua justificação. Isso eu estou falando para vocês na sequência que ela foi escrita, né? Você vai ver que quando Paulo trata com os judeus, se não for me engano, no capítulo 6, Deus se arrependeu dos judeus? Não, de forma alguma, de maneira alguma. Ele continua, o judeu ainda continua o propósito de salvação de Deus, né? Ele fala, não é porque eles rejeitavam a Cristo que Deus os excluiu. Primeiro a salvação veio para eles, a salvação saiu deles, depois veio para nós porque eles rejeitaram. Então a justificação é o fruto, aí ele vai dizer o fruto da justificação, porque, gente, todo justificado, ele permanece o mesmo. Pensa comigo, uma pessoa comete um ato ilícito, um crime, e essa pessoa está presa, e aí o juiz pega e justifica ela, e fala, eu sei que você errou, eu sei que você cometeu tal delito, mas eu te justifico e te perdoo, a sua dívida está perdoada. O que acontece com essa pessoa? Livre. Ela era presa e se tornou a mesma coisa, é o crente. Porque Jesus, quando Jesus justifica o homem, ele não está dizendo que o homem é inocente. Não, ele está dizendo que das suas injustiças ele não se lembra mais. Mas ele continua pendurado. Porque se não for a graça do Senhor, ele está ferrado. Nós estamos ferrados no português de hoje. Ou nós estamos desamparados. Então quando a gente trata dessa situação de justificação, toda justificação ela traz o fruto da justificação. Então se eu sou justificado, quando Paulo escreve lá aos Efésios, ele diz, aquele que rouba, rouba mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que furtava, não furta mais, aquele que adulterava, não adultera mais, porque agora vós sois justificados pela fé, mediante a graça do Senhor, por vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Então toda justificação, ela tem um resultado. Não existe justificação sem resultado, irmão. Não existe justificação que não ocorra uma transformação de vida. Por isso que Paulo trata a necessidade da justificação. Você precisa reconhecer a fé, você precisa reconhecer a graça de Deus e a misericórdia de Deus, você precisa reconhecer, se dar por convencido que Deus é o melhor caminho, é o melhor para a tua vida. E aí quando você se reconhece, tem os frutos, aí você tem o fruto da justificação. Qual é o fruto? Quem bebia não beba mais, quem roubava não rouba mais, e aí vai, toda aquela sentença de pecados que a gente fazia e que nos apontava todos os dias, ela é retirada de nós, não de maneira que nós possamos ver, mas ela é retirada, ela é suprimida, e nós começamos a dar fruto e bom testemunho, porque a Bíblia diz que Jesus procura uma igreja santa, lavada e remida. E aí ele diz lá no livro de Hebreus, sem santidade ninguém
verá ao Senhor. Isso chama-se, aí eu mudo para o termo de nós, sem justificação, ninguém verá o Senhor. Quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente começa a entender que a graça e a fé são instrumentos que nós devemos carregar nas nossas vidas todos os dias. Porque muitas pessoas aceitam a graça de Deus. Muita gente aceita a graça de Deus, mas se esquece da fé. Ah não, eu vivo na graça, eu posso fazer o que eu quiser, eu ando da maneira que eu quiser. Quem me julga é Deus, graças a Deus por isso. Se você não tem medo de Deus, imagina, então deixa pra lá. Então quem me julga é Deus, quem fala comigo é Deus, quem trata comigo é Deus. Eu sempre brinco, que tem umas pessoas que eles só devem cantar aquele canto, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Não sei quem é que canta lá, mas quem tem pecado atire a primeira pedra. Eu sou fraco mesmo, não sei o quê. É a desculpa de todo cristão que está com problema. Você não pode falar de mim que você não é perfeito. Quem falou que nós somos perfeitos? Nós somos sendo aperfeiçoados a cada manhã. Mas tem coisas na minha vida que eu já mudei e não faço mais. Então eu aconselho você a mudar e não fazer mais. É possível fazer? É, porque aconteceu comigo, acontece com você. A partir do momento que eu tenho fé e acredito que a graça e a fé podem me levar a Deus, A justificativa pela fé e pela graça, aí Paulo trata da justificativa, trata da graça, e ele começa a tratar da parte moral da carta. Os deveres dos fiéis, ordem geral entre fracos e fortes, e a conclusão, ele termina, lá dando as suas saudações. O que nós queremos dizer? Quando você lê o capítulo aqui, você lê o versículo 1, é engraçado que Paulo começa falando assim, olha, eu estou ansioso para ter convosco, eu estou ansioso para falar convosco, eu estou ansioso para compartilhar alguns dons com vocês, eu estou ansioso para viver algo com vocês. Mas aí no versículo 24 em diante, você vê Paulo trazendo uma dura repreensão do versículo 18 até ao 28, ele está trazendo uma dura repreensão à igreja de Roma. E é exatamente esses versículos aqui que alguns pastores, alguns mentes iluminadas querem tirar da Bíblia. Dizem que esses versículos não podem ficar na Bíblia. Não é por causa de 2 versículos, o cara vai para o inferno. Você imaginou, irmão, se eu quiser tirar todo o versículo que na Bíblia não tem? Isso é uma beleza, eu vou criar a minha Bíblia. A minha Bíblia não tem inferno. Não quero ir para lá. A partir de hoje na minha Bíblia não tem mais inferno. Ah não, mas a Bíblia diz, na minha Bíblia diz que eu posso adorar a imagem. Eu vou adorar, porque esse negócio aqui não vai me mandar para o inferno. Eu vou tirar. Então os homens de hoje, como o Paulo está dizendo aqui, e aí ele diz aqui, vamos ler o versículo 18. Vamos lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Paulo está dizendo aqui, eu não estou falando para aqueles que não conhecem a Deus. Eu estou falando para aqueles que conhecem a Deus e sabem que Deus existe, porque todas as coisas que foram criadas, ela reflete a presença de Deus. Uma árvore, um pássaro, um peixe, um ser humano, o sol, as estrelas, tudo representa a criação de Deus. Então aqui está, Deus está presente. Até mesmo aqueles que não acreditam em nada sabem que alguém criou isso. Isso não saiu do nada. Biologicamente falando, não existe uma planta, uma folha igual a outra no mundo inteiro. Não existe um passarinho com as mesmas cores no mundo inteiro. Você fala, é igual, não é? Uma pintinha, descoloração ali tem,
Por quê? Porque isso aí é a presença de Deus. Paulo está falando assim, todos sabem que Deus criou isso. E aí ele começa a dizer, mesmo as pessoas sabendo que Deus criou todas as coisas, que as coisas foram feitas por Deus, eles continuam se curvando, fazendo de Deus a criatura, colocando o Criador no lugar da criatura e adorando a criatura. E ele começa trazendo um discurso duro. E aí ele começa dizendo assim, olha, é insensato, incalculável, né? Tornam-se sábios e loucos. Irmãos, o que não falta hoje é louco nesse mundo. Tem louco para todos os gostos. Tem pessoas que conversam com árvore. Chega lá, ai árvore, não sei da onde, você é tão legal. Quer ser minha amiga? Eu estou em deprê. Fala comigo, árvore. Ah, você acha que é loucura? Não é não. Tem não. Você vai encontrar aí. Tem pessoas que dizem que vai conversar com bicho. Você já viu aquela. Hoje tem uma moda pet, né? É engraçado. Você já viu o cara conversando com o cachorro, parece que o cachorro está entendendo. Só falta o cachorro falar, não sei nada que você está falando. Né? Tipo, mas o cachorro entende o que eu falo, ele entende quando você dá uma ordem comum para ele. Vai, fica, alguns ele lá. Né? O cachorro não entende o que você está falando. Olha, você é meu filho, põe no carrinho lá, leva no shopping, andar de carrinho. O cachorro olha, o cara fala, pô, eu tenho 4x4, para que andar de carrinho? Só no chão, deixa eu correr. Mas as pessoas acham que vão conversar, a pessoa conversa, eu converso com pedras, as pedras aqui, eu coloquei algumas pedras aqui e eu sinto que eu posso conversar com elas. Se fosse assim, irmão, servente pedreiro, tá feliz, porque concretão bravo lá é só pedra na cara. São loucuras que as pessoas têm, e as pessoas acham que eu vou colocar assim a criatura. Quando Paulo está escrevendo assim, o Criador no lugar, a criatura no lugar do Criador, ele está dizendo assim, você está dando honra à pessoa errada, às coisas erradas. O que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. É isso que Paulo está dizendo. E você acha que está diferente no nosso mundo hoje, na nossa sociedade hoje? Se você é uma pessoa correta, você corre um sério risco de ser taxado como maluco. Um dia desse a pessoa encontrou a carteira do outro com 10 mil, devolveu, todo mundo bateu palma. Ué, mas isso é normal, não devolver, não é seu. Virou exceção. A pessoa que faz o bem vira exceção. Será que nós estamos vivendo longe de Romanos? Será que nós estamos longe de Romanos? Será que Paulo escreveu essa carta somente lá no 59 depois de Cristo? Ou ela está se cumprindo nos nossos dias hoje? Porque as pessoas continuam as mesmas, né? E ele vai trazendo aqui a respeito do relacionamento de homem e mulher, relacionamento homossexual, né? Está aqui, na palavra de Deus, né? E ele trata esse assunto e ele fala, são coisas que nós, como homens de Deus, não podemos aceitar de maneira alguma. E aí ele fala, e aí depois ele termina dizendo assim, não só os que praticam, mas também aqueles que concordam. Não sou eu que falo, aqui em Romanos. Eu acho mais barato. Não, é melhor se redefinir o seu conceito de crente. É melhor nós redefinirmos o nosso conceito de igreja. Não tem nada a ver não, pode ficar tranquilo, não sei o que. Irmãos, não existe. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe. Vocês já viram aqueles desenhos que os caras lançaram aí? Tipo, o bicho é aquilo que ele não pode ser. Vocês já repararam nesse desenho? Nunca repararam? O Rei Leão é o que, irmão? Leão, não é? Ele é amigo de quem? Do javali e do suricate. Os dois são amigos dele por quê? Porque sabe que ele é leão, é mais forte, protege os dois. Aí você pega lá o desenho do caçando tubarão vegetariano. Irmãos, aí você fala, não, é só um desenho. Tem certeza? Presta atenção. Né? Você pensa, são coisas que acontecem, você fala, é possível fazer? Não, não é possível fazer. Você não vai tornar um leão carnívoro, comedor de alface, não vai. Assim como você não vai fazer uma vaca se tornar comendo picanha.
queda é a cadeia, é natural daquilo. Mas as pessoas querem mudar. Não, você pode fazer diferente, você pode ser diferente. Não, não pode. Não pode. A natureza está aí para ser seguida. Por isso que Deus se manifesta na natureza. Ah, mas se tiver algo assim sobre fora da curva, que não tem nexo, né? Não existe. Então Paulo descreve aqui e fala, não só os que praticam tais atos, mas aqueles que concordam. Então, irmão, não tem que concordar. Ah, mas se você não concordar, você vai ser perseguido. Irmãos, está muito fácil ser crente. Me perdoe aí a expressão, mas está fácil demais ser crente. Todo mundo gosta de você. Você reparou que você ficou legal depois que você virou crente? Todo mundo é amigo de você. Bate nas costas, olha aí, bora por mim lá, hein? Beleza. Ah, beleza. Ô irmão, tá naquela campanha lá, sabe até as campanhas que você faz. Bora lá, põe meu nome no livro de oração. Você é gente boa. Alguma coisa está errada. Me perdoe. Ou a gente não está falando de salvação o suficiente, não estou falando de igreja aqui, ou alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que Jesus falou, o mundo vos amarás. É isso? Odiou a mim. Agora tem crente que acha que é mais importante que Jesus, não quer ser odiado por ninguém. Não posso falar isso, senão fulano magoa. Não posso falar aquilo, senão a sogra briga. Não posso falar aquilo, senão o irmão briga. Eu não posso falar aquilo, senão o sobrinho não olha mais a minha cara. Eu não posso falar aquilo. Irmãos, fala a Bíblia. Pregue a Bíblia. Ah, mas eu não sei pregar, então peça alguém para te ensinar. Por quê? Porque nós não podemos, irmãos, concordar com alguns absurdos que têm acontecido no nosso meio. De maneira alguma. Não concordamos, eu não concordo. Ah, vai ser preso, não tem problema, pode prender à vontade. Ah, vai morrer, não tem problema, não morro também, sem problema nenhum. Por Cristo eu morro. Estou nem aí. Ah, vai ser processado, vão tirar tudo que você tem, beleza, pode levar meus boletos e ir embora. É a única coisa que eu tenho. Sabe? Mas as pessoas não gostam de conversar muito com a gente, né? Porque de vez em quando as pessoas, um dia desse eu peguei um amigo lá e já falei, velho, faz 30 anos que você está nessa caminhada aí, não dá para mudar não. Eu mudei, por que você não muda? Não sei o que, aí começa a quadricular. Aí você não quer conversar comigo, não sei por quê. Eu sou gente boa. Então Paulo trata no capítulo 1 aqui, irmãos, ele começa tratando aqui umas coisas bem estranhas. Em Roma era comum isso. Roma era comum, né? A prática do homossexualismo. Era tão comum que tinha um templo para isso. Um local específico para isso. Né? Quando as pessoas faziam a festa do deus Baco, do vinho, existia um outro deus, Diana, que tinha um templo. E os dois faziam uma festa ao mesmo tempo. Um enchia a cara e o outro fazia a perversão. Então a gente ouve isso e fala, nossa, que coisa, né? Parece que nós estamos vivendo um carnaval. É mais ou menos por aí. De onde você acha que saiu o carnaval? Esse carnaval saiu de Veneza. Veneza é onde? A igreja de Roma, né, eu já falei isso aqui, ela não era conhecida de Paulo. Ninguém conhecia Paulo. Porque Paulo não tinha chego lá ainda. Vamos ver? Romanos 15. Deixa eu ver o tempo aí, que era certo. Amém. Vamos lá. Romanos 15, 21 a 25. Diz assim, antes, como está escrito, há de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreenderam, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado.
depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Aqui está o propósito de Paulo. Eu vou para a Espanha, mas eu não vou de qualquer maneira. Eu quero que a igreja de Roma me envie. Porque aqui a minha tarefa aqui já terminei. Já deixei Timóteo lá, Tito em outro lugar, já deixei Tiquico em outra igreja. Está tudo tranquilo aqui, já está formado, eu não preciso mais me preocupar. Mas agora eu quero ir para a Espanha. E como é que eu vou? Vocês vão me enviar. Esse dá uma outra característica de Paulo, né? Paulo não passava sobre a autoridade de ninguém. Não é que nem eu, já tenho a igreja aqui, vou abrir do lado ali. O caminho é Cristo, do outro lado, a vereda é Cristo. Mudou. Mudou, irmão, mudou. Você viu que era caminho e virou vereda. É diferente, né? Não, Paulo falou, eu vou para lá, eu quero ir para lá, mas eu quero ir debaixo da visão da igreja. Eu quero ir com o respaldo da igreja, né? E aí Paulo trata essa situação, né? Ela foi dirigida, foi levada a essa situação. Ele diz aqui, eu quero ir para lá, para fazer evangelismo. É só para isso que eu estou indo. Eu não conheço vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu vou para aí. Paulo era conhecido, quem era? Não é que nem hoje que ele tem um programa de televisão, você conhece todos os pregadores que tem por aí. Antigamente você não ia conhecer, você tinha que conhecer ele pessoalmente. E aí ele fala, o meu desejo é levar o evangelho. E eu conto com a ajuda de vocês, porque senão eu não vou conseguir chegar, né? A carta foi dirigida aos gentios, eu já tratei, né? Romanos 1, do capítulo 5, 6, do versículo 13. Por quê? Porque a igreja de Roma era dividida entre judeus. Onde moravam os judeus? Os judeus faziam um negócio a caminho. Toda lojinha que tivesse no caminho de Roma até a Arábia era do judeu. Toda lojinha, roupa, tudo que você pudesse imaginar, todo o comércio era dos judeus. Então tinha muito judeu, mas na igreja tinha muitos romanos, muitos gentios, né? E aí quando Paulo trata, né, da conscientização do pecado, porque uma coisa, irmãos, é a gente pecar sem ter consciência daquilo que estamos fazendo, ok? Por exemplo, pegamos uma criança e falamos para ele, você não pode roubar bolo de chocolate. Uma coisa besta, né? E aí aquela criança vai lá e rouba o bolo de chocolate e come. Você pega ele com a mão suja de bolo de chocolate, com a cara suja de chocolate, e você pergunta para ele, o que você fez? Nada. Mas eu não falei para você não pegar, porque uma coisa é eu dizer para você, olha irmão, não peque. Mas por que eu não posso pecar? Porque Deus não gosta. Então Paulo está dizendo aqui, eu vou te dar uma conscientização do pecado, né? E aí ele trata da conscientização do pecado, citando os Salmos, né? No capítulo 3, aqui eu não vou ler todos eles, porque, né? No capítulo 3, do versículo 9 a 11, e do capítulo 6, do versículo 23. Do capítulo 3, do 9 ao 11, Paulo vai trazer aqui, os Salmos, né? Aí tem o Salmo 140, o Salmo 103, o Salmo 5, o Salmo 7 e Isaías 59. Ele está dizendo aqui, exatamente, né? De como é que age o homem. E ele vai dizendo, você tem que ter consciência de que você é uma pessoa que está com problema. Porque na igreja nós temos pessoas que acham que não tem problema. Eu estou praticando isso, mas não é problema. Não é problema para você, mas para Deus é. Eu quero fazer tal coisa, eu desejo fazer tal coisa, eu vou cobiçar a mulher do próximo, mas eu não acho isso errado, porque eu só estou olhando. Mateus lá diz, né? Aquele homem que olha e deseja já rodou. Simples assim, mano. Antigamente o pecado tinha que ser, o adultério tinha que ser consumado e pegado em ato. Agora Jesus está falando assim, eu sou tão bom, cara, que eu estou olhando você lá de cima. Se você olhou para uma mulher de maneira estranha, eu já captei. Né? Legal isso. Para nós encerrarmos aqui.
só tem mais 2 horas. Né? Quando a gente trata vamos tratar um pouquinho do esboço da carta de Paulo, da carta aos Romanos. Ela começa com as saudações e introdução. Pessoal, Paulo, Romanos capítulo 1, do verso 1 assim. Quem é que levantou Paulo como apóstolo? Jesus. Aqui, diz assim, o versículo 4: foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça do apostolado. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: antes que alguém venha dizer alguma coisa ao meu respeito, eu estou dizendo para vocês, o meu chamado veio de Cristo diretamente. Para vocês parar com essa conversa fiada aí entre vocês aí. Paulo não é apóstolo, Pedro é apóstolo, Apolo é melhor. Então, para acabar com essa situação, eu já estou logo avisando para vocês, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas e nas sagradas Escrituras. Essa aqui é a apresentação de Paulo. É como eu chegar aqui e falar: meu nome é Afonso, eu sou pastor da Caminha Cristo e eu vim aqui para pregar o Evangelho. Quem me chamou foi Deus. Aí você fala: mas eu não acredito. Aí é problema teu. Eu só estou aqui para pregar, para fazer você acreditar comigo, é com você e Deus. As pessoas não é de Deus, isso aí é apenas mais um nome. É comedor de feijão como eu também. Graças a Deus, como feijão, como steak, tudo que tiver o bom. Mas é a apresentação de Paulo. Aí o segundo passo deles, Romanos 1, 16, 17, a justiça de Deus para os judeus e para os gentios, como eu tratei. Irmãos, não existe distinção entre judeus e gentios. Os judeus tinham uma coisinha de achar que era melhor que nós, mas não são. Não são. Não existe gente melhor. Não existe na igreja pessoas que são amadas mais de Deus e pessoas que são menos amadas. Você imaginou, irmãos? Se Deus fosse igual eu e você, o filho que dá problema, borracha nele. O filho quietinho, bonzinho, bonitinho, cheirosinho, que trata tudo, pensa pai, pensa mãe, eu amo você, é um doce de pessoa, não responde o professor, não briga na escola, fala: esse vai para o céu, menino abençoado. Se Deus tratasse eu desse jeito, eu estava perdido, né, irmão? Porque eu acho que eu sou o menino, não o bonzinho. Então não existe distinção. Então você tem que parar de achar que na igreja, o dia que você encontrar alguém fraco na igreja, ao invés de você bater nele, ajuda ele. Mas ele não quer ficar de pé. Escora. Levanta. Põe ele nas costas. Se vira. Mas nós achamos mais fácil descer a bolacha. Matar logo de uma vez. Se livra disso aí, isso é um fardo pesado, só vai me atrasar. Aí você dá canto o corinho, estou caminhando para Canaã. Se você não vai, me impede a vida, deixa para lá. Pelo amor de Deus, isso é mala pesada. Não dá para carregar, é bagagem desnecessária. Mas Paulo dizendo que não há diferença, porque é o mesmo que Paulo diz aqui: se comer carne faz o meu irmão pecar, eu vou parar de comer carne perto dele. Coisa dura que disse Paulo, mas é verdade. Se eu faço tal coisa, faz o meu irmão tropeçar, eu não vou fazer mais. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu tenho misericórdia dele, eu quero que ele vá para o céu junto comigo. Aí a terceira situação que ele trata é a pecaminosidade universal da humanidade. Romanos 1, 18, e Romanos 3, 20. Irmãos, o pecado é universal. Infelizmente. Não tem bom, não tem ruim. Por isso que Paulo descreve: revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para resistir ao dia mal. E aí Paulo escreve aqui aos Romanos: não existe um justo. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus.
Então a gente acha, hoje eu estava conversando com meu cunhado, ele falou, poxa vida, mas as pessoas, né, você estava falando da situação política do Brasil, né, por que nosso país não vai para frente, né, a Alemanha foi acabada em guerra, está renovada, é uma potência, o Japão foi destruído, renovado, é uma potência, nós nunca tivemos uma guerra, temos tudo para dar certo e vivemos na miséria. Aí ele falou, por causa da ganância. Eu falei, mas a ganância não é do homem, no mundo inteiro tem a ganância. Não, a gente, só aqui tem, não, no mundo inteiro tem, infelizmente. As pessoas acham que o pecado, irmãos, ele é universal. Não escolhe brancos, negros, amarelos, raça. O pecado atinge a todos. A justiça de Deus para a justificação. Romanos 3, 21, Romanos 15, 21. Então você tem que. As pessoas. A Bíblia diz que Deus é amor. Eu tinha um professor lá na minha escola pastoral que ele dizia: Deus é amor, mas a justiça de Deus precede o amor. Como é que você pode amar se você é injusto? Alguém já parou para pensar nisso? Como é que você pode amar se você é injusto? Porque a justiça ela precede o amor. Se você ama, você é justo. Eu não quero ver você sofrendo. Se eu amo a minha esposa, eu não quero ver ela sofrendo. Não vou fazer para ela o que eu quero que façam comigo. Se eu amo meu filho, eu vou tratá-lo com decência. Se eu amo o meu irmão na igreja, eu vou cuidar dele. Eu tenho que ser justo com ele. O que é ser justo? Irmão, a coisa mais difícil do mundo é você ser justo. Às vezes você é injusto com seu filho, com sua filha. Às vezes o filho apanhou, ou você mesmo. Às vezes, quantas vezes você levou umas bolachadas sem nem dever por nada. Mas levou. Por quê? Porque a justiça do homem ela é precária. Por isso que nós temos que basear a nossa justiça por isso aqui, ó. A palavra de Deus. É certo, é errado, é errado. Um dia desse o camarada falou para mim, não sei o que, você parece que vai. Ai da pessoa. Eu falei, meu irmão, o que é certo, o que é errado. Bom, não importa quem seja, pode ser a minha esposa que está aqui me vendo. Se é certo, se é errado. Se eu estou errado, me perdoe, mas se eu estiver certo, me aguente. Por quê? Porque nós temos que ser assim. Sim, sim, não. Não tem meio termo para crente, não tem um jeitinho, né? O crente camaleão, que muda de cor conforme a situação está. A graça reina através da justiça de Deus. Romanos 6, 8. Depois você vai ter 200 versículos aqui para você ler, né? Então, irmãos, Deus é justo. Não é isso que a Bíblia diz? Deus é justo. O Senhor é justo. E não despede ninguém de mãos vazias. Quando a gente lê aquele salmo, o Senhor é meu pastor. Aí você lê, nada me faltará. Está errado. Ele não me faltará. Porque se Ele não te faltar, nada vai te faltar. Porque o dia que o Senhor faltar, tudo que você tem, de nada vai servir. Deus demonstra a justiça em relação aos judeus e aos gentios. Romanos capítulo 9, verso 11. Você vai ver lá que Deus vai tratar. Que as pessoas acham, judeus é narizinho empinado. Assim como nós temos alguns crentes aí, irmãos, que são narizinho empinado, tá? Você que estava na igreja, não te cumprimenta. Irmãos, eu tenho uma tristeza no meu coração quando essas pessoas falam isso. Dá vontade até de almoçar. Tão triste que eu fico. Tomar Coca-Cola. Uma tristeza que bate no meu coração. Mano, está tudo no mesmo barco. É a mesma arca. Só muda os animais. Quando Noé salvou lá, entrou lá os animais diante da arca, você acha que foi fácil a vida de Noé? É melhor aguentar um elefante. Mosquito, pescador, mosquito na cara, mosquito no braço, o cheiro, Ninguém nunca pensa nessas coisas, né? Alimentar todos os animais todo dia. Como é que eles bichos comiam? Alguém tinha que servir.
imagine a briga entre os filhos. Hoje é dia de você limpar o elefante. Hoje é dia de você limpar o estábulo do elefante, do rinoceronte. Não, eu já fui ontem, hoje é só uma vez. Por quê? Mas, além dos conflitos que existiam na arca, existia uma coisa chamada salvação. Assim é a igreja, irmãos. Não é fácil andar na arca cheia de pessoas. Porque cada um pensa de uma maneira, cada um pensa em alguma coisa, mas a justiça de Deus nos trata igual. Né? A justiça de Deus é compreendida e expressada na vida do seu povo. Então, quando eu me torno justo ou justificado, Deus se manifesta. Todas as vezes que alguém dizer para você, olha, aquele ali era um perdido, mas Deus mudou a vida dele, Deus está sendo glorificado. Todas as vezes que eu entro, aquele ali era um alcoólatra, mas hoje prega a palavra de Deus, não mente mais, não rouba, não faz nada de errado. Deus realmente existe e mudou a vida dele, porque eu conheci ele. Ele foi justificado, ele foi transformado, e os seus frutos são vistos para todos verem. Né? E no finalzinho, as últimas coisas que nós vamos ler aqui, é tipo assim, os planos de Paulo e as salvações finais. Aí ele fecha a carta. Como nós lemos lá, meu plano é ir para a Espanha. Ele chegou a ir para a Espanha? Não, porque no meio do caminho tinha um judeu que prendeu ele em Jerusalém. Essa aqui é a história para a Carol, que vai contar daqui uns dias, eu não vou dar nem spoiler. Né? Romanos 16, verso 27, que trata das saudações finais. Né? Só para a gente encerrar, em Romanos 1:1, literalmente a palavra do verbo aí, ela vem de trabalho, ela vem de atar, que significa escravo. Quando você é escravo de Cristo, você não tem mais livre arbítrio. Isso é bom demais, né, irmão? Mas eu não gosto de perder o livre arbítrio, não. Eu queria que você perdesse o seu, para me mandar em você. Seria bom, né? Mas não acontece isso. Ninguém gosta do livre-arbítrio do outro, nós gostamos do nosso. Eu faço o que eu quero, o que eu quero, quando eu quero. E você? Não, você não faz não, porque eu estou mandando. Faz o contrário. Mas no livre-arbítrio, Paulo está dizendo assim: eu sou escravo, eu não tenho mais vontade própria. Aí, como nós vemos no estudo passado, eu me gastarei e me deixarei gastar, para que o nome de Cristo seja glorificado. Aleluia. Isso é um pouquinho da carta dos Romanos. Nós vamos ter mais 11 encontros ainda para tratar deste assunto: graça, fé e salvação. Então, esse é só o esboço do que é a carta. Aí depois nós vamos tratar dos temas deles, amém? Vamos colocar de fé.